Warden Yujin Jansan Pemage Sado Pola Yatsen Chogi Nyodrumye Pemajum Meje Sundran Kordu Kandro Mampe Kor Je Sudadrupchi Jinjila Jirje Sol Guru Pema Siji Hum Warjen Yujin Jansan Pema Gesa Dong Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Eje Sudrang Kordu Kadro Mampe Kor Je Sudadrupchi Jinji Lapchir Je Sol Guru Pema Siji Hum Warjen Yujin Jansan Pema Gesar Dong Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Eje Sudrang Kordu Kadro Mampe Kor Je Sudadrupchi Jinji Lapchir Je Sol Guru Pema Siji Hum Senje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dagni Chapso Chin Dagi Jinso Jipe Sonan Chi Drula Pinchir Sanje Drupa Shuk Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chapsu Chi Nagi Jinso Jipe Sonan Chi Drula Pinchir Sanje Drupa Shuk Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chapsu Chi Nagi Jinso Jipe Sonan Chi Drula Pinche Sanje Drupa Show. Então, gente, a gente vai começar o trecho de hoje do estudo do Diálogos e um Sonho. Eu vou colocar aqui no chat o link para o texto para quem não está no grupo. Todo mundo consegue olhar. A gente está mais ou menos na metade do texto. São 91 capítulos, se eu não me engano. Hoje a gente vai olhar 43, 44. A gente está mais ou menos na metade. E os assuntos um pouco eles vão se encadeando, um pouco eles vão também passeando por outros assuntos, né? E hoje, enquanto eu estava lendo aqui para nossa conversa, me veio uma sensação que, pensando, né, que como é que essa loucura aqui toda pode ter a ver com a loucura mais ampla que a gente está vivendo agora, né? E eu fiquei um pouco com a sensação que desse milagre que é o Dharma, que entra guerra, sai guerra, entra regime, sai regime, entram eras e saem eras, né? E gente para cá, gente para lá, e coisa que vai para cá, que vai para lá. E ao mesmo tempo segue a contemplação dessas coisas aqui. Então isso é uma coisa muito impressionante da gente perceber o fato de tudo que já aconteceu no planeta, né, em 26 séculos, e junto disso, muita coisa já começou, existiu, desapareceu, se dissolveu, que a gente não tem nem registro mais, mas ainda assim, essa riqueza, né, ela vai sendo mantida viva, porque para a gente poder entender boa parte da loucura que a gente está vivendo, a gente vai precisar olhar para dentro,
Por isso que isso aqui segue fazendo sentido, segue sendo atual, né? Então, não é que as pessoas enlouqueceram no sentido de elas acessaram uma mente que ela não é uma mente que a gente não tenha, é a mesma mente, mas como é que essa mente está funcionando? Então, como é que a gente olha para essa mente que está funcionando, como é que a gente lida com ela, né? Então, quando a gente começa a olhar isso aqui, esses textos, a gente consegue, aos poucos, ir desmanchando, nem que pouco que seja, a sensação de completo estranhamento e perplexidade, né? Como é que a gente chegou nesse ponto, né? Uma coisa dessas, né? Eu acho que todo mundo está pensando, né? Essa loucura toda que a gente foi arremessado, como se a gente tivesse acordado dentro de um episódio de Black Mirror, né? Às vezes eu tenho essa sensação, porque os relatos eles são um pouco desse nível, assim, né? Outro dia eu estava conversando, uma pessoa bolsonarista, assim, roxa, né? E a sensação que eu tinha é que a pessoa vivia dentro de um jogo de RPG, assim. Realmente era uma realidade paralela. Eu fiquei me achando super careta. Ficar olhando, assim, porta, janela, né? Lâmpada, vidro, né? Essas coisas concretas, assim, banais, né? A pessoa tinha realmente uma luminosidade gigante, assim, de realidades, né? E visões, assim, muito incrível. Então, como é que essas mentes funcionam? Então, isso conecta um pouco com o próprio tema, né? Com o próprio assunto que a gente vai ver, que é como, como se relacionar com essa qualidade do ensinamento que fala de que todas as coisas são como tecido do sonho durante a noite, né? Como a gente rededica na prática de dedicação, né? E essa classe de ensinamento, que aqui ele não vai explicar muito, vocês vão ver, ele vai, na verdade, convidar a gente a perceber como é que a gente se relaciona com essa classe de ensinamento, que ele pressupõe que a gente já ouviu, que na verdade é uma derivação do próprio Prajnaparamita. Então, o Zen, ele tem por base a contemplação do Prajnaparamita também, do tema da coemergência, da vacuidade, assim por diante. Uma coisa que vai ficando, que a gente vai pegando da própria estética do Zen, essa estética japonesa, que ela é muito rica para nós, é que ela é menos filosófica do que, por exemplo, os tibetanos, né? É como se eles trabalhassem mais por imagens. Então, ao invés de ficar assim exagerando em conceitos e explicações e raciocínios, né, uma coisa excessivamente intelectual, é como se eles ficassem o tempo todo procurando imagens e histórias que nos oferecessem uma visão menos cognitiva para a gente se aproximar do que a gente de fato está querendo ver, né? Então, é quase, a gente poderia fazer grandes conceitos e tratados sobre como que a pessoa pode relaxar a mente, como que a pessoa pode relaxar o corpo, explicar assim aquilo. A gente pode usar uma imagem, né? Você se imagine tentando segurar uma bola de sabão. Aí se você apertar muito, ela explode, mas se você soltar muito, ela escapa da sua mão. Então você está atento, mas você está relaxado. Você começa a procurar imagens que vão te colocando naquele lugar, né? Então a forma que é como se fosse o fundo que o Muso Soseki habita, ele é um fundo que ele mais usa dessas imagens, dessas figuras, do que necessariamente uma coisa excessivamente acadêmica, o que para nós ajuda muito, porque como a gente vai vendo ao longo do texto, ele vai demonstrando para nós que o aspecto intelectual, que a gente aqui no Ocidente tem um apego, né, uma conexão também, ele facilmente pode nos fazer estacionar, porque ele pode ser tão vasto que a gente começa a perder tempo ali dentro. Então ele vai também sempre escapar um pouco disso. Aqui ele vai então conversar, né, ele vai propor uma conversa sobre as formas que a gente se relaciona com o ensinamento que diz respeito a que as coisas que a gente experimenta, elas são como um sonho, elas são como uma ilusão, né? Esses são os termos que se usam, né? E é interessante, isso vem desde a época do Buda e foi sendo traduzido para as línguas subsequentes com o mesmo sentido, né? Então aqui a tradução do japonês também usava isso, né? Ilusão, sonho, né? Mas aqui, para nós, é interessante olhar que é bem provável
durante muito tempo do caminho, que a gente vá se relacionar com o tema da vacuidade, com o tema, essa expressão, seja da coemergência, ou seja ah, da própria forma de demonstrar que é como um sonho, ou que é uma ilusão, como se a gente estivesse se defendendo da realidade, né? A realidade ela está assim real demais e a gente tenta então desmagnetizar ela. Então é como se a gente usasse aquilo como um antídoto. É quase que para na tentativa de desfazer um feitiço que a gente se viu capturado. A gente olhou para um objeto, olhou para uma pessoa, olhou para uma paisagem específica, né, para uma bolha, e a gente está enfeitiçado. A gente pensa, como é que é a vacuidade disso? Então é como se a gente ficasse tentando aplicar aquilo para ver se aquilo passa de uma vez, né? A gente acorda. Então, quando o Muso Soseki aqui vai nos provocar dizendo que ver as coisas como ilusão não é um absoluto, é porque ele está tentando convidar a gente a olhar para como que a gente está se relacionando com essa classe de ensinamentos. Ou seja, como é que a gente está se relacionando com essa prática, como é que a gente está se relacionando com essa instrução, né? Tipo, olhar para dentro e tentar se perceber, né? Se a gente está simplesmente numa defensiva da realidade ou se a gente está, de fato, aprofundando o interesse em tentar descobrir como é que de fato aquilo existe, né? O que é diferente. É diferente a gente estar numa posição defensiva da gente ter o interesse em revelar o que está acontecendo de verdade, né? Então a conversa ela gira ao redor disso. E tem outras coisas interessantes aqui que ele diz também, né? Então ele diz assim, a pergunta, né? A pergunta é assim: muitos dos sutras Mahayana, que são a base de todo o budismo Zen, do budismo tibetano também, né? Eles pregam o portão do Dharma de considerar todos os fenômenos como ilusões ou sonhos. Os mestres Zen, eles também falam dessa abordagem. A meditação sobre a natureza ilusória das coisas não deveria, portanto, ser uma prática fundamental dos estudantes do Mahayana? Então, né? Mas como que isso se encaixa? Então é interessante a forma como o Muso responde isso, né? Ele diz assim: quando as respectivas escolas budistas ensinam que todos os fenômenos, todas as coisas, elas são como sonhos, são como ilusões, as suas palavras, elas são similares, mas elas significam coisas diferentes. A despeito disso, a implicação geral é a mesma. Então, as palavras, elas podem ser as mesmas, né? Mas o contexto, ele pode não ser. Então, ele diz assim, a expressão popular, a vida é como um sonho, é bonito, né? Uma cultura que na sua expressão popular tenha uma frase dessas, né? Que a gente possa comentar. A vida é como um sonho. Aponta para a natureza transitória de toda a existência. Então é uma forma de falar que as coisas vão passar. A gente se relaciona desse jeito também, né? A gente volta e meia tem que se beliscar para se lembrar que aquilo ali vai passar. Então a noção de lembrar que aquilo é como um sonho é para mostrar, para a gente quase que relembrar que aquilo vai passar. Já está passando, na verdade, né? Então é uma forma de falar da impermanência de um outro lugar. É como se tu não acusasse a realidade de... Como se tu disser impermanência é uma coisa muito seca, né? Aí tu diz, não, aquilo é como um sonho. Aí a gente já ganha uma analogia, é como se fosse mais suave de se relacionar, né? Mas ele diz assim, o budismo Mahayana, porém, ele tem algo diferente em mente nas suas parábolas que se refere a sonhos e ilusões. Ele afirma que os diversos fenômenos que surgem em sonhos são completamente desprovidos de substância, embora estejam clara e distintamente ali. Isso no caso de um sonho dormindo, né? Eles se assemelham às formas que um ilusionista cria com seu grande lenço, que assume diversas formas, como pessoas ou cavalos, e, no entanto, não é realmente nenhuma dessas coisas. É isso que o budismo Mahayana quer dizer quando compara os fenômenos a ilusões.
Os sutras utilizam o exemplo de um ilusionista e o seu lenço, uma vez que tais performances são comuns na Índia. Isso aqui ele explicando para os japoneses, né, que provavelmente não estavam entendendo o que era isso, né? Então ele estava dizendo que na Índia era por isso que eles usavam. Talvez no Japão tivessem outras coisas. Mas, enfim, é o próprio mágico, né, que começa a criar ilusões e a gente vai ficando preso ali dentro. Tem muitas histórias assim, né? Agora quem acompanhou esse ensinamento do Lama do Fases da Meditação, ele começou a contar umas histórias tibetanas, né, que eles usavam muito essa analogia dos ilusionistas, né? Do mestre que servia um chá e a pessoa entrava numa viagem que passava a vida inteira e de repente a pessoa acordava e o chá ele nem tinha deixado de chacoalhar dentro da xícara, né? Que é exatamente a nossa vida, né? A gente daqui a pouco entra num devaneio qualquer e de repente a gente é como se a gente voltasse para o corpo, né? Quase uma coisa espírita, né? A gente volta assim e aí a gente de repente segue o que estava fazendo. Muito fácil. Mas é como se tivesse uma contemplação muito profunda de que a gente está o tempo todo nisso, mesmo quando a gente jura que está aqui, presente. Tem uma qualidade onírica ali dentro. Então a gente vai se aproximando disso, né? Então isso é o sentido Mahayana de perceber as coisas. Em outras palavras, embora as 10.000 coisas sejam desprovidas de substância, 10.000 coisas seriam todas as coisas. É uma analogia para todos os objetos e situações, né? 10.000 coisas seria uma analogia para tudo. Como se dissesse assim, embora todas as coisas sejam desprovidas de substância, as suas formas, elas são claramente manifestas. As símiles da lua na água, as imagens, né, da lua na água, dos reflexos de um espelho, eles apontam para a mesma coisa. As escolas doutrinárias, elas possuem ensinamentos que falam da misteriosa ilusão, que difere no seu significado da doutrina de que todas as coisas que surgem por meio da causalidade são ilusórias. Então, o Muso Suzuki ele sempre vai falar das escolas doutrinárias, que são abordagens, no caso aqui do budismo, que vão sempre escorregar para uma elaboração mais teórica das coisas, né? Eles não vão enfatizar a prática, então ele vai chamar essas tradições, né? Essas escolas budistas, no caso, de escolas doutrinárias, porque a ênfase deles é a doutrina, não é a prática. Ele difere disso, né? Aí ele diz, os praticantes do Buda Dharma, do Dharma do Buda, eles são propensos a cair nas visões dos não budistas e dos dois veículos. Ele vai explicar aqui. Embora as doutrinas adotadas por não budistas sejam diversas, lógico, elas compreendem basicamente as duas categorias do aniquilacionismo e do eternalismo. Para nós aqui parece muito estranho, muito filosófico, mas isso aqui é o nosso cotidiano, porque aniquilacionismo seria, ele até tem uma nota de rodapé aqui que ele diz, né? A 2 ali, a posição aniquilacionista é de que existe uma alma que é completamente destruída após a morte. E a visão eternalista é de que tem uma alma que existe eternamente. A gente vê essas coisas que parecem existir apenas numa coisa filosófica, mas elas são completamente práticas, porque elas são como se fossem descrições de posições internas que a gente assume. Então, quando a gente assume uma posição assim e liga o foda-se, né, como a gente diz, nada importa, agora vai, não sei bem aonde, vamos aproveitar porque daqui a pouco explode tudo, isso é uma posição aniquilacionista, porque a gente está pouco se lixando, porque vai acabar mesmo, então que se dane. Aí a gente vai até acabar, aí termina. Não tem uma consideração de uma continuidade das coisas, né? É como se fosse o próprio projeto, assim, o paradigma quase que civilizacional que a gente vem vivendo, né? A gente vai até o fim e exploda, que se exploda, né? Isso é um pouco uma perspectiva aniquilacionista, no sentido que a gente não está aí muito preocupado, né? A gente tem algo que a gente quer manter, a gente vai e a gente morre, e é isso.
Tá bem. Isso parece que são os outros, mas isso são posturas estreitas que a gente pode se ver assumindo, né. O oposto seria, então, aqui ele coloca como uma visão de que tem uma alma que existe eternamente, né, como se fosse algo religioso apenas, que pode ser, claro, mas essencialmente também é algo que a gente assume como uma continuidade, que a gente não calcula muito bem que ela está presente, né. Então, se a gente parar para olhar, a gente está sempre fazendo planos em que a gente nunca inclui a permanência dentro. Então agora é quarta, aí amanhã é quinta, a gente já tem umas ideias do que vai fazer, aí depois tem sexta, aí tem o fim de semana, lógico, aí a gente vai calculando, depois tem outubro, aí tem novembro, aí tem dezembro, aí a gente tem umas ideias talvez do que fazer em janeiro, fevereiro, e a gente vai botando assim numa agenda. Isso é uma postura eternalista, a gente não calcula muito bem que daqui a pouco, de fato, pode morrer, pode acontecer qualquer coisa. A gente compra alguma coisa, a gente pega alguma coisa, a gente planeja algo, encontra alguém, a gente tem um fundo eternalista que é como se fosse uma derivação da mente de apego, que é a gente pegar algo, fixar e digo: "Aqui não mexe mais", a gente vai até o fim com aquilo, né. Então o eternalismo ele é uma derivação da posição apegada também. São formas que surgem da mente de apego, né. Então, não é necessariamente uma coisa que a gente chamaria, assim, de religiosa, é muito mais sutil do que isso, né. A gente precisaria olhar para dentro para ver isso acontecendo dentro de nós, né. Então, todos nós temos um fundo, ah aniquilacionista, como ele fala, né, e a gente tem um fundo um pouco eternalista também, né, pra gente não achar que isso é dos outros, né. Isso é a nossa mente funcionando, a gente se vê direitinho dentro disso. E aqui as coisas começam a se confundir, porque ele vai dizer assim: o niilismo, ele afirma a inexistência, que é uma forma de aniquilacionismo, né, um termo que eu nunca tinha visto, mas que está aqui, né. Então, o niilismo ele afirma a inexistência, como se as coisas não importassem muito, elas não tivesse uma dimensão de cuidado dentro, né. Então, isso vai para a inexistência, e o eternalismo ele afirma a existência. Um peca pelo excesso e o outro pela falta, né. Isso implica um total de 4 visões possíveis, que é essa confusão que a gente chama da nossa vida, que é quando essas coisas se misturam. Isso não são blocos, assim, estanques, né, que a gente vai encontrar lá o time dos eternalistas e o time dos nihilistas. Aqui ele vai mostrar que essas coisas elas se misturam, elas são muito mais complexas, porque a gente vê isso no nosso dia a dia, que é o fato de que a gente em um momento, está dentro do eternalismo, que é a visão da existência, de repente a gente vai para uma visão de inexistência, diga: "Ah, chega, isso aqui eu não quero mais, se exploda", ploft, te joga pela janela. Niilismo. Aí a visão de ambas, elas coexistindo juntas, é super possível. E a visão de nenhuma delas, nem existência, nem inexistência, que a pessoa nem sabe o que fazer. Os ensinamentos mencionados pelos praticantes atuais do Mahayana, eles podem se assemelhar aos do verdadeiro budismo Mahayana, mas quando as suas posições são examinadas, descobre-se que alguns deles caem nessas 4 visões não budistas. Aqui a linguagem é meio estranha, porque ele fica falando que tem os budistas, que aparentemente são os certos, e tem os não budistas, né. Mas aqui, no fundo, como o Lama fala, né, os mesmos seres humanos, é a mesma mente. Então ele está dizendo que o no fundo não tem, assim, budista e não budista, mais certo e mais errado, né, é uma forma de enxergar, uma forma de enxergar. Então os budistas não se tornam alguma coisa porque se associaram ao budismo, eles estão ali manifestando essas mentes, né, mesma coisa. Então, embora nós possamos ver que os sermões do Buda, eles também podem cair nessas 4 visões, a verdadeira sabedoria do Buda as transcende. Então aqui entra um ponto muito delicado e muito importante. Ele diz assim: "Assim, para erradicar a visão da existência, o Buda prega a vacuidade de todas as coisas.
Para erradicar a visão da inexistência, o Buda prega a imutabilidade de todas as coisas, e assim por diante. Aqueles que não conhecem a verdadeira intenção do Buda, porém, consideram que esses ensinamentos expedientes, ou seja, esses ensinamentos que são meio usáveis, são a verdade. Esse ponto aqui é muito importante, porque ele está falando de uma ausência de uma aparente coerência dentro do budismo. Que, por vezes, o budismo pode parecer que está afirmando alguma das 4 verdades, das 4 posições, das 4 visões, né? E que, às vezes, o Buda vai falar sobre a existência das coisas e, às vezes, ele vai falar sobre a ausência de existência das coisas. Ou seja, o Buda não é coerente, basicamente isso. Aí ele vai dizer, aqueles que não entendem a intenção verdadeira do Buda, eles não vão perceber as coisas. Ou seja, ele está dizendo aqui que não tem como a gente imaginar que a gente vai ser coerente no mundo que não tem como ser coerente. Isso é muito profundo, porque isso ajuda a gente a entender muito do que a gente está vivendo agora, né? Como que entender, por exemplo, como que as visões extremistas elas começam a acontecer, porque para a gente poder acolher a complexidade das coisas, acolher a falta de segurança que o mundo manifesta, né? A falta de previsibilidade que vai se tornando cada vez maior, a gente vai precisar de um pouco de calma interna, a gente vai precisar de um interesse em entender que é assim de fato. Por quê? Porque a gente vai vendo que as posições que a gente vai perceber como extremistas, elas são reações instintivas que a gente tem diante de um mundo que aparentemente é completamente imprevisível, e isso é um pouco amedrontador, porque a gente quer uma previsibilidade, a gente gostaria de ter um pouco de segurança, é óbvio. Dentro disso, a gente vai entendendo por que a mente vai se estreitando, porque ela quer sobreviver, ela quer se manter viva, ela quer manter alguma coisa ali funcionando. Aí, de repente, vai parar e pensar na complexidade das coisas? Não vai, é simples. Então, a gente começa a ver as reações de apego, as reações de fixação, a gente começa a ver isso, que numa forma que vai se ampliando, vai aparecendo como os extremismos todos que a gente vai vendo por aí. Mas eles começam na gênese de visões como essa, né? Uma forma de reação, assim, impulsiva diante da complexidade das coisas, de não ter espaço para olhar para aquilo, não ter nem vontade, porque está simplesmente tentando se manter vivo. Não tem um culpado ali dentro. Tem confusão, basicamente. Tem confusão. Uma boa e velha confusão. Então a intenção, isso que ele diz aqui, né? Aqueles que não conhecem a verdadeira intenção do Buda, ou seja, o Buda vai sempre olhar caso a caso. Vai sempre olhar caso a caso. Essa aqui é a questão. Então os ensinamentos, eles nunca são definitivos, né? Então a gente vai encontrar ensinamentos que vão fazer a gente abandonar a sensação de esperança, por exemplo, né? Porque aquilo tem um nível de expectativa, de frustração, de sofrimento, mas isso é dentro de um contexto. Se a gente fosse pegar esse ensinamento e aplicar hoje num cenário nacional, por exemplo, não faria isso de jeito nenhum. A gente precisa dar esperança para as pessoas, é isso que a gente precisa. A gente tem que mostrar que tem um futuro, que é óbvio que a gente quer futuro e que a gente precisa de esperança. Nós estamos precisando disso para ontem. Precisa de esperança, né? A gente precisa falar sobre isso. Então é um outro contexto. Então os ensinamentos parecem que se contradizem, mas é sempre contextual, né? Então esse jogo de cintura é o que ele está aqui mostrando. Então, aqueles que não conhecem a intenção do Buda, ou seja, é a motivação, é o lugar de onde ele está olhando. Eles vão pegar um ensinamento que ele é dentro de um contexto e vão achar que eles são a verdade. Aí a confusão é garantida, né? Em qualquer área da vida, né? Aí ele diz assim, embora os 2 veículos, Shravaka e Pratyekabuddha, que são os ensinamentos do caminho do ouvinte, né? Eles pratiquem ensinamentos um pouco diferentes, porque a ênfase não é nessa classe de ensinamento aqui, ambos aspiram escapar da transmigração
nos 3 reinos pela extinção do corpo e da mente, e pelo retorno ao nirvana incondicionado. Esse é o problema. Por quê? Porque eles aspiram a escapar, eles não estão aspirando a aprofundar a visão e perceber a natureza das coisas, né? Eles procuram aspirar, eles aspiram a escapar pela extinção. Então tem uma tentativa de terminar com alguma coisa, né? Para retornar a algo melhor, vamos dizer assim. Por isso que ele vai dizer que se essa motivação que a gente diria, do Shravaka, do Pratyekabuddha, mas pode ser que a gente guarde uma motivação dessas em algum cantinho da mente, é diretamente oposta aos princípios do Dharma do Mahayana. E se nós compreendermos verdadeiramente o ensinamento que todos os fenômenos são ilusórios, então naturalmente nós evitaremos cair em tais visões não budistas e não Mahayana. Não Mahayana. Porque se a gente começa a contemplar a profundidade das coisas, perceber esse sentido ilusório que elas carregam, não tem por que escapar de algo, evitar, extinguir alguma outra coisa, né? É simplesmente reconhecer. Então aqui não tem por que fugir. Por isso que ele vai dizer, no Mahayana não tem onde fugir, tem que olhar. O capítulo Tipos de Mente do Mahavarokana Sutra concentra os seus ensinamentos sobre a natureza fantasmagórica de todas as coisas, que surgem por meio da causalidade, enquanto que o Sutra da Completa Iluminação e o Lankavatara Sutra nos incitam a abandonar até mesmo esse entendimento. Aquilo que é chamado de Samapati, que é uma expressão do Zen, ela é muito boa, Samapati. Nos 3 métodos de contemplação, ela é uma forma de contemplação da ilusão. Isso é, nós despertamos provisoriamente a imagem da sabedoria e nós extinguimos a imagem da ignorância, para ascender ao palácio de cristal da pureza fundamental. Aqui tem uma nota de rodapé muito interessante, para depois vocês leem com calma, né? Mas aqui é interessante porque isso aqui é o Vajrayana, já que começa a se aproximar. A pessoa cria um corpo ilusório, cria um ambiente ilusório, para ali dentro a lucidez se manifestar. Então, a gente começa a utilizar essa qualidade da mente de ver cabelo em ovo, né? Que é o que a gente faz a maioria das vezes, né? Ficar vendo coisa onde não tem e ficar adicionando e exagerando coisas onde não tem aquilo de fato. E a gente começa então de maneira ativa, né? A se construir. No início é por isso que chama estágio da geração, né? No início a pessoa fabrica aquilo, ela tem uma sensação meio fake. Para ela então poder dissolver e a condição da mente mais livre se manifestar. Então aqui é como se a pessoa começasse a usar do próprio jeito da mente funcionar para iluminar o jeito da mente funcionar. A pessoa não evita a mente, né? Ela aproveita a mente. Aproveita o jeito que a mente funciona. O Vajrayana faz isso. Ele aproveita tudo, né? Então ele não usa a expressão Vajrayana, mas o sentido é muito parecido, né? Mas ele dá uma criticazinha aqui, né? Então ele diz assim, aqui o Zen a gente tem que olhar como o caminho direto, né? Isso não é só sobre o Zen, é sobre um caminho direto. Esse que é o sentido aqui, é um caminho direto. O caminho direto deixa tais meios hábeis, expedientes, para as escolas doutrinárias. Os praticantes do Zen não devem usar contemplações desse tipo. O motivo pelo qual os mestres Zen falam da natureza ilusória dos fenômenos não é que os praticantes mantenham esse conceito em mente e o utilizem como um objeto de meditação. Pelo contrário, eles esperam que, conhecendo a natureza espectral, achei bonita essa expressão, tanto do Buda Dharma quanto dos assuntos mundanos, os estudantes serão encorajados a abandonar tudo e a se concentrar na compreensão direta da natureza original.
Então aqui é uma tentativa heróica de jogar a pessoa direto, né, para o reconhecimento da natureza original. Então, quando ele diz assim, eles esperam que conhecendo a natureza espectral, ou seja, a pessoa já mais ou menos já veio com essa intuição, né? Então aqui é como se estivesse contando com a prática que a pessoa eventualmente já trouxe naquela vida, né? Então, é uma coisa assim heróica, né? É como se a pessoa tivesse aquilo de maneira mais intuitiva. Então, não que ela vai fazer aquilo como alguma coisa burocrática, né, em que ela vai fazendo algo repetidamente, assim, laboriosamente, mas a pessoa tem um sopro naquela direção e ela simplesmente vai focar a energia dela, contemplar a natureza original, sem dar tanta ênfase no aspecto do caminho em si, né? Como se ela focasse o aspecto último de saída. Então esse é o método direto que ele usa, né? Como terceiro patriarca, Senkan escreveu num poema sobre acreditar na mente. Esse é um título maravilhoso, né? Que é tudo o que a gente faz. A gente acredita na nossa mente. Por isso que a gente se ferra. Sobre acreditar na mente. Um sonho, uma ilusão, uma flor no céu. Como poderiam ser dignos de apego? Ganho e perda, certo e errado. Descarte-os imediatamente. Dignos de apego. É boa essa forma de falar, né? A gente tinha que pegar algumas coisas que a gente está meio apegado e se fazer essa pergunta, né? Como isso aqui poderia ser digno do meu apego, né? Como é que a gente bota energia nisso? Então essa é a conversa que ele traz sobre, enfim, é uma conversa sobre Prajnaparamita. Como que a gente traz o tema do Prajnaparamita para a nossa vida, né? Para a nossa prática. Aí aqui vem o último texto que a gente vai olhar, que é bem curto, são 2 parágrafos só, né? Que se chama Iluminação. É bem curtinho, é bem bonito esse aqui. Então ele diz assim, a pergunta do imperador, né? Então ele pergunta assim, seria equivocado ou é equivocado considerar os fenômenos como ilusórios diante das diversas circunstâncias da vida, mesmo quando sabemos que tais pensamentos são inúteis? Aí tem algumas coisas que são ilusórias, outras menos, né? Mas sempre tem algumas que são mais ilusórias do que outras. Ou tem algumas que são mais reais do que outras, né? Como lidar com isso? E como essa pergunta é muito profunda, porque ele está falando também um pouco do limite da nossa prática, né? Porque é assim, a gente está no meio de uma situação que ela parece completamente concreta, real, verdadeira, né? A gente não consegue nem desconfiar, assim. Cada pedacinho que a gente inventar de encostar, aquilo só aumenta a veracidade para nós. A gente já está sem saber o que fazer. Aí a gente fica trazendo os pensamentos de que aquilo é um sonho, que aquilo é uma ilusão, né? A gente, como é que é? A gente tenta voltar, mas aquilo não tem a força de desfazer o feitiço, né? Então é um pouco isso que ele está dizendo. E aí vocês pensam, ficar fazendo isso é meio inútil, né? Como fazer? Eu estou lá apertado, e aí, né? É inútil, então, eu ficar tentando me lembrar que é um sonho? As perguntas do imperador são muito boas. Aí o Musa Soseki diz assim, a prática do Zen, de abandonar tudo, que é o tema da semana que vem, é um tema bem bom. Abandonar tudo. Não é igual à prática não budista e dos 2 veículos de suprimir todos os pensamentos maléficos e não permitir que esses surjam. Então aqui ele está fazendo uma crítica, parece que ele está fazendo uma crítica apenas a escolas, né? A tradições, mas ele está fazendo, na verdade, uma crítica a uma postura interna, que é uma postura interna ingênua,
de suprimir os pensamentos maléficos e não permitir que esses surjam, o que basicamente é impossível, porque a mente está brigando com a própria mente. Quem é que ganha, né? Quem é que ganha? Então, eles não vai funcionar. Essa última prática é como se você tentasse lavar o sangue utilizando o sangue. Alguém que sofra de uma doença ocular poderá olhar para o alto e ver muitas formas florais surgindo e desaparecendo no céu. Se a pessoa não reconhecer isso como um efeito da sua doença, ela considerará que essas formas são reais. Ela pode, assim, se irritar com elas. Ou, pelo contrário, ela pode considerar a sua presença agradável. Quando esse problema ocular desaparecer, essas formas flutuantes também desaparecerão. E aí, o que é que estava lá então para irritar ou agradar essa pessoa? Isso aqui é a nossa história, né? Isso aqui é a nossa história. A gente tem que pegar assim alguma dessas coisas, né, que agradou e depois irritou, primeiro irritou, depois agradou, não importa. Pensar o que estava lá então que me irritou tanto, né? Para onde é que foi aquilo, né? É muito interessante contemplar isso. É muito interessante olhar isso em situações assim, né, em pessoas. O que é que estava lá, né, que me irritava tanto e agora não irrita mais? O que estava lá que eu gostava tanto e agora eu não gosto mais? O que que é? Para onde foi, né? Para onde foi? É disso que ele está falando. Onde é que foi? O que que tem lá, né? Então, a imagem essa é muito boa, né, que é olhar, a pessoa nem precisa ter uma doença ocular, né, é só pegar e olhar um pouco para o sol, assim, o céu, e aí daqui a pouquinho a gente olha um pouco para o lado, já está vendo algumas coisas, né. Então ele vai dizer, a prática do caminho é isso, é similar a isso. A doença da ignorância, ela obstrui a visão da nossa mente, fazendo com que percebamos assuntos espirituais e assuntos mundanos, como se fossem coisas separadas, né. Esse é o nosso problema. A gente acha que tem coisas espirituais mais elevadas e tem as coisas mundanas mais abaixo. Aí a gente tem os bons pensamentos e a gente tem os maus pensamentos. E todo tipo de outras formas florais, eles seguem dentro disso, que se sobrepõem à verdadeira vacuidade da natureza original. Então, ver assuntos espirituais como diferentes dos assuntos mundanos é uma forma floral. Ver bons pensamentos e maus pensamentos e se agarrar a eles é uma forma floral, nesse sentido de ver quase que assombração, assim, né? Onde não tem. Se nós compreendermos esse fato com clareza, podemos perceber como podemos permanecer como mestres, tranquilos e imóveis, mesmo quando pensamentos sobre o bem e o mal se acumulam, devido aos defeitos de que ainda não foram curados em nossa forma de perceber as coisas. Isso aqui é muito profundo, porque não é sobre o desaparecimento dos pensamentos maus e agora só ficou os bons, é sobre não se fixar, mas não é sobre o não surgir. Isso aqui é muito profundo, porque pode ser que a gente comece a se culpar por certos pensamentos que a gente possa ter aqui ou ali, né? Ou certas visões que a gente possa ter e a gente começa então a se culpar, mas é como se ele tivesse que não tivesse dizendo que não tem por que a gente até mesmo assumir uma responsabilidade, uma vez que aquilo surge karmicamente, aquilo surge luminosamente. Então não é sobre nós, né? Então não é que aquilo desaparece, mas aquilo segue surgindo enquanto aquilo ainda não foi curado, enquanto ainda aquilo não foi totalmente iluminado, né? Então enquanto aquilo não foi totalmente iluminado, aquilo segue surgindo, é assim.
Aqui ele está dando, como se ele estivesse dando insights lá adiante do caminho, né? Lá adiante. Como espelhos refletindo formas, as nossas mentes não precisam realizar nenhum esforço. Aplicar as nossas mentes dessa maneira é o que é conhecido como a prática do Mahayana. Veja, Mahayana é super profundo, né? Às vezes a gente dentro do budismo tibetano, essencialmente Vajrayana, vai ter uma visão um pouco crítica demais para o Mahayana, como se Mahayana fosse um caminho assim, apenas inicial lá, que a pessoa está treinando, uma compaixãozinha, né? A pessoa está ali entendendo alguma coisa aqui, uma ali. Mas o caminho mesmo é o grande Vajrayana que vem depois, né? Não que não seja, mas aqui ele está dando uma visão do Mahayana como levando à iluminação. Uma visão muito profunda. Então, aplicar as nossas mentes dessa maneira é o que é conhecido como a prática do Mahayana, o grande caminho. O antigo mestre disse: não sustente pensamentos de bem e mal. E também, avance diretamente para a iluminação suprema e não se preocupe com o certo e com o errado. Isso aqui é muito importante. Não se preocupe com o certo e com o errado. A gente simplesmente faz o melhor que a gente puder. E a gente segue. E também, não há nada a praticar. Simplesmente abra a mão. Isso é o suficiente. Esse aqui também é um koan, né? Porque a gente pode praticar, praticar, praticar e não abrir mão. Aí ele diz o contrário, não tem nada para praticar, é só abrir mão. Isso é o suficiente. Essa é uma prática mais profunda, né? Então ele inverte aqui, isso é muito legal. É muito legal. Então esse é o trecho que a gente viu. Em 2 capítulos, mas eles têm muita informação aqui. Então, embora eles não sejam, vamos dizer assim, roteiros em si mesmos, né, de como fazer isso, como fazer aquilo, é como se ele tivesse alimentando a paisagem de onde a gente se vê fazendo prática, de onde a gente se vê ouvindo os ensinamentos, de onde a gente se vê olhando para as pessoas e para a nossa vida e para a vida dos outros, né? Ele está falando dos lugares de onde a gente vai fazer as coisas e vai se ver fazendo as coisas, né? Então ele começa a acender luzes assim nesses lugares. Isso para nós é muito útil. Então é isso. A gente tem um tempo para conversar também, gente. Por favor. Oi, Henrique. Pois é, Tudo bom? bom. Então, nessa última frase, quando ele diz não há nada a praticar, simplesmente abra a mão, esse abrir mão, ele quer dizer abrir mão do quê? Do apego às ilusões? Ele deixou no ar, né? O capítulo seguinte, ele se chama O Desapego Não é Iluminação. Esse é o nome do capítulo seguinte, né? Que é muito interessante, porque a gente pode confundir o desapego com iluminação, mas a pessoa pode ter apego ao desapego, entre muitas outras possibilidades, né? Então, aqui, abrir mão, como ele deixou aberto, eu também gostaria de deixar aberto, assim, né? Não ficar dando muita ideia, porque isso pode ressoar, como que isso ressoa para cada um, né? Se a gente quiser olhar isso numa noção da própria prática de presença, significa a gente não ter nada a sustentar naquele momento, né? Nenhuma visão particular que a gente precise sustentar. A gente pode entender isso como uma prática do Sutra do Coração, que os Bodhisattvas não têm nada para atingir, portanto, eles se manifestam na prática do Prajnaparamita, que é da confiança, né?
que é muito impressionante essa frase, né? Como eles não têm nada para atingir, como que eles abrem mão, né? Então tem muitas formas de olhar para esse sentido, né? Então essa última frase dele vai sugerir a continuação da conversa, né? Que é o que a gente vai ver mais específico na semana que vem, né? Mas até lá dá para deixar aberto, assim, como que isso bate em cada um, né? Uhum. Eu acho que é mais fiel ao sentido do texto também, né? Do espírito da coisa toda, né? Os zen budistas, eles gostam de deixar as coisas em aberto, né? Não é à toa que tem os koans, os paradoxos, né? Falando em paradoxos, o mais novo trabalho do Cas ele fez uma seleção de 30 paradoxos zen, né? A maioria do mestre Dogen, né? E que são muito incríveis, assim, porque são muito curtos, né? E ele fez uma pintura enorme, assim, com os caracteres, os ideogramas, né? Bem bonita, assim, bem bonita. E cada paradoxo é um... Cara, dá para dizer que é quase um ensinamento, assim, porque tu pode... É bem isso, né? Ele é meio vago, assim, né? Paradoxal e meio É, interpretar aquilo, né? porque é uma coisa, não é nem só da cultura japonesa, né? Ou da cultura oriental, né? É uma coisa do budismo. É como se ele fosse profundamente não invasivo, né? Uhum, Não invasivo. Então, é como se ele estimulasse a inteligência interna de cada um a aparecer, mas ele não vai uhum, forçar isso. Outro uhum, dia eu estava conversando com a Olga aqui, né? A Olga Curado, que ela uhum, é mestre de Aikido, e ela estava contando que o mestre dela é vivo ainda, ele tem 95 anos. E ele foi aluno do Ueshiba, o mesmo que foi mestre do Kaz, né? O fundador mesmo, sim, né? uhum. Morihei E, Ueshiba. e o mestre dela, esse que mora no Japão, que tá bem velhinho já também, ele conta de um outro aluno do próprio Ueshiba, né? O fundador do Aikido, que ele ficou por 40 ou 50 anos fazendo o mesmo movimento de forma errada. Uhum, Só que ninguém falou para ele. uhum, Ele ficou, acho que 40 ou 50 anos fazendo aquilo de um jeito errado. Eu achei aquilo tão impressionante, porque aí teve o dia que ele se deu conta. E aquilo ah, foi, assim, uma iluminação. Eu uhum, achei aquilo muito impactante, porque se tivesse contado, talvez tivesse estragado. Vai saber. Não tem como saber. Ele ficou fritando. Olha o tempo que ele ficou fritando ali dentro, né? Até que ele repentinamente acordou daquilo, ele se deu conta. uhum, Então, como ele tinha motivação, ele tinha persistência, ele tinha esse interesse, aquilo seguiu dentro dele, né? Até que aquilo se revelou. Às vezes a gente tenta acelerar aquilo para o outro diz, ah, tá, estraga, né? uhum, Estraga. uhum, Então é um método muito estranho para nós, porque é como se a gente fosse muito mais ah, ansioso, né? E a gente fosse muito mais quase bruto, porque a gente quer resolver, né? A gente acredita que não. A gente tem um fundo eternalista, né? A gente quer resolver. Então a gente quer que alguém venha e diga e desenhe para a gente, né? Mas não é uhum. necessariamente essa forma, né? Quer dizer, a única, né? Então, mas por isso que eu acho interessante os paradoxos e os quans, né? Porque eles, de uma certa forma, eles nos tiram, porque a nossa tendência é muito cognitiva e lógica, racional, né? E os koans e os paradoxos, eles meio que de uma certa forma, eles nos tiram dessa paisagem da racionalidade, né, do cognitivo, que eu acho que talvez seja uma das nossas grandes dificuldades, né? Porque assim, não, pelo meio cognitivo ninguém vai se iluminar, né? Eu tenho certeza disso, né? Certeza. É, é Falando em isso. paradoxo, boa noite, pessoal. Tu estava Boa falando noite. ainda, Bagé, Zé Paiva.
Não, não, já acabei, já acabei. Abraço para ti, ambrosia Abraço. do meu coração. Que bom te ver. Tudo bom, Bom te Zé? ver também, tudo. Abraço para todo mundo aí, Henrique. Pois é, Henrique, essa coisa que você estava dizendo, deixa eu ver se eu acho o Henrique aqui. Ei, o teu microfone fechou, Fabio. Não estou te ouvindo. Ah, tá. Voltou. Opa, voltou, desculpa, aqui, eu estou com o iPhone aqui. Henrique, uma questão assim que tu dizia, não há nada para atingir, né, tal, né? E é uma coisa super, né, não é nada para atingir, tal. Super importante e ao mesmo tempo que nem tu dizia, a gente está fazendo coisas, né, tal. E a questão estratégica, assim, né, ou do paradoxo, né, o paradoxo vital, né, a contradição no corpo. Não é contradição, é a impotência no corpo, quando tem uma gripe que tu não cura, a contradição no corpo social, né? Não é contradição também, como a gente usa essas palavras, né? É uma manifestação, né, no corpo social, que tipo essa que a gente vive agora, né? Então, é uma coisa que eu acho assim bem interessante, né? Não há nada a atingir, né? E a minha pergunta para ti que eu ia fazer sobre a questão de estratégia, né? No sentido, o cara vai pela rua, a gente já está junto aí há um tempo, né? Que maravilha, cara, que está com vocês aí, ainda bem. O Dharma, o budismo, o Dharma, ele está no ar, né? Ele está em tudo que é lugar. Realmente não tem isso, né? Aquilo que o Buda viu, ele é... Então a gente vai na rua, e vê que não existe a realidade. Não tem. O corpo social, ele não sendo substancial, o corpo social não sendo substancial, no sentido, não só o corpo conjuntural, né? Mas o próprio corpo estrutural, porque lá em Roma, que eu morei anos, não tem mais aquilo, né? Não tem mais aquelas. Aqui o Getúlio Vargas se matou em 54. Então agora a gente está preso aqui nessa eleição, mas daqui a 20 anos não tem isso daqui. Então, a do Satipatthana, assim como o corpo nosso são ossos desconectados, ainda conectados, né? Mas então é assim, de um certo sentido, que nem a gente leva um choque, né? Começa a ter a prática, eu fico meio chocado, de vez em quando eu até me assusto, né? Eu digo, cara, eu sou sociólogo, trabalho há anos com a realidade, não existe substancialmente. Aí entra aquela coisa, bom, aceita o realismo budista, né? O realismo aceita que é assim. Mas aí tem aquela coisa que se dizia, né? Que é assim, mas também você pode ter uma posição de aniquilamento, né? Tipo, foda-se, né? Tal, né? Então, o que ajudaria, assim, realmente eu acho, compartilhando, é a questão de bodhicitta, né? Bom, é o amor, né? Como diz o sertanejo, é o amor. Né? Então, é a única coisa, senão o cara fica azedo, velho. Agora o cara... Aí tu descobre que realmente não existe a realidade. Porém, está passando um cara lá, aí tu... Agora, como é que a gente faz, Henrique, assim, quando vai conversar com as pessoas, tal, com a questão estratégica, de não dar o spoiler, né? Que nem tu falou aí, o cara ficou 40 anos fazendo um movimento errado, né? Porque não adianta tu dizer assim, ó, eu queria dizer uma coisa, praticamente não existe, nem eu existo, nem tu. Então essa coisa do eu, né, que ele, na verdade, ele é um coitado, né, porque ele ficou a vida inteira acreditando numa realidade que ele descobre que não existe. Aí ele tentou consertar a família e a família não é substancial, né? Mas ao mesmo tempo ele vê, como o Lama dizia, que tem a grande compaixão, que seria essa descobrir que realmente é um mundo de sonho, um corpo de sonho, né? E ao mesmo tempo tu vai né? Essa questão do que o Zé dizia do paradoxo, porque eu acho que quando chega, por exemplo, uma doença, aí o paradoxo ele chega de forma arrebatadora, né? A doença, eu te falei já para ti nas nossas conversas lá, quando chega uma doença que tu encontra a impotência, que não precisa ser um doenção, cara, eu nunca tive uma doença, uma doencinha que tu não tem poder, né? Que nem agora no corpo social, né? Tu não tem poder, não tem garantia de nada, né? A gente pode... Eu disse para um colega meu que está tomando remédio para a questão política, eu digo, querido, não tem garantia de nada. A gente pode ir para um campo de concentração. Eu acho que não tem garantia de nada. Muita gente já morreu. Né? Eu acho que isso que vê que não tem garantia de nada, aí libera, né? Agora, entende? Não é o que tu acha? Eu acho que o que libera, a gente tem que ter esse realismo. Não adianta brincar, fazer meditação para ficar numa nice ou estar numa boa, porque não existe isso, está tudo desmoronando. Mas, ao mesmo tempo, pode ter essa coisa do bodhicitta, né?
Mas se uma pessoa chega para ti, Henrique, está conversando, como é que tu diz? Eu digo, tu dá spoiler? Ou tu diz assim, olha, Shamatha, Vipassana, tal. Né? Às vezes dá vontade de dar spoiler, né? Dizer assim, Uhum. não tem nada, velho. Tu vai começar a fazer meditação, isso vai acabar com a tua vida, né? No sentido, aquela identificação que você teve com um concerto, que vai ter uma, como é que se dizia? Que tu vai ter um, não é um concerto, é que tu vai arrumar alguma coisa, né? Não é? O que você acha? Ainda que é sempre caso a caso, né? Mas na média eu não gosto muito de dar spoiler, porque é melhor, sempre funciona melhor quando a gente vai descobrindo por a gente mesmo, né? Então, porque, por exemplo, o Sansara, ele nunca dá muito certo, né? Aí se a gente já chega para a pessoa dizendo que não vai dar certo, a gente já cria uma inimizade de saída, né? A pessoa quer alguém que acredite nela, né? A pessoa quer alguém que apoie ela, então é melhor apoiar. E apoiar e ficar perto. Aí daqui a pouco não vai dar certo. A gente tem que ter essa paciência, né? Aí não vai dar certo. Aí pode ser que quando não dá certo é mais fácil de conversar com a pessoa, né? Mas se a pessoa está querendo dar certo, é melhor não estragar. Eu sempre acho melhor não estragar o barato da pessoa, né? Boa, Porque boa. não tem por que a gente antecipar, assim, né? É melhor a pessoa descobrir, né? Não tem por que a gente dar uma, assim, de mal-humorado, né? E aquilo pode ser que a pessoa aprenda coisas ali dentro também, né? Que a gente não precisa também. Às vezes pode ser que seja uma descoberta para a própria pessoa, para a gente, né? Eu não gosto muito de desanimar, não. Verdade, Henrique. Boa. Às vezes eu acho que os budistas, eles são um pouco ácidos, assim, né? De querer logo mostrar o ensinamento, alguma coisa. Eu não gosto muito, não, na minha praia. Porque é como se aquilo viesse de uma visão um pouco de oposição ao Sansara, né? Vem de uma visão muito um pouco amarga do Sansara também. E se a gente vai olhar para o ensinamento do Prajnaparamita, não tem nada que a gente não possa tornar ensinamento, não possa tornar contemplação, né? Tudo vira, né? Então é como se a gente, quando dá spoiler, a gente sai contando de saída, a gente estivesse privilegiando uma forma em relação à outra. Mas no fundo, tudo vira prática, né? Então a gente não precisa imaginar que vai ter uma coisa melhor que a outra, né? Tudo vai virar prática, né? Agora, claro, às vezes a pessoa está pedindo uma visão de alguém que está olhando mais de fora. Pode ser que de fato ela está ali um pouco se debatendo, como a gente faz, né? A gente está ali se debatendo, porque às vezes é quase como a gente está escrevendo um texto, está traduzindo, está revisando, e só a gente está olhando. Chega uma hora que a gente precisa que alguém de fora dê uma olhada, porque a gente passou tempo demais ali dentro, a gente já não consegue se distanciar e estranhar suficientemente aquilo. Não dá, a gente passou muito tempo ali dentro. Então, às vezes, alguém quando chega perto de nós, ou a gente chega perto de alguém, a gente está um pouco querendo esse olhar de alguém que está fresco por ali, porque a gente passou muito tempo dentro daquela bolha, né? Aí a pessoa às vezes nos dá ah, umas dicas, assim, dá umas reais, né? Que elas são óbvias, mas a gente não estava vendo. Como um errinho de português, uma vírgula que a gente esqueceu, porque a gente estava muito dentro daquilo, mas aquilo é óbvio, a gente vê, é óbvio. Então a gente não está aqui dando uma de mal-humorado budista, né? A gente está só ajudando a pessoa a ver melhor, né? Então isso é uma visão mais leve, né? Uma visão mais leve.
tá bom. Tem alguém nervoso aqui, pessoal. Acho que eu vou precisar ir. Então, a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lup Chosun Ring Lu Che Zan Lin Sasum Cha Par Pel Dru Ju Chosun Nam Adan Hidrau Do Sung Show.